Hoje nós estamos vivendo em dois Brasil, ou dois Brasis, como queiram. Algumas pessoas podem até não acreditar muito nessa minha palavra, mas temos o Brasil dos miseráveis, dos pobres, dos pedintes, aqueles que podem ser aproveitados de 4 em 4 anos para eleger corruptos, para formar quadrilhas políticas. Nós temos uma polaridade política que hoje a maioria das pessoas chamam esquerda e direita. Não reconheço nenhum dos dois como esquerda e nem direita. Se houvéssemos um regime democrático, provavelmente essas duas porcarias não estariam hoje em disputa, aleijando a mente de vários brasileiros. Ou pessoas que caíram nessa malha. Esse é um outro ponto de vista que acontece no Brasil dos pobres, ou no Brasil pobre. O Brasil pobre, ele produz um outro Brasil. Esse outro Brasil ele foi criado por corruptos e por ações corruptas. Nada funciona nesse Brasil a não ser a corrupção, a não ser o sentido de tomar dinheiro daqueles que produziram esse Brasil rico. Mas esse Brasil rico não produz nada. Nada que os senhores que me ouvem do outro lado possam imaginar de bom. Não tem nada. Um verdadeiro engodo, uma verdadeira mina que está ligada diretamente com o Brasil pobre. No Brasil pobre, esses bastardos que se encontram hoje no Congresso Nacional, esse grupo, essa massa humana que lá se encontra, eles conseguiram pôr mais confusões na cabeça desses brasileiros do Brasil pobre, do Brasil real, do Brasil que as pessoas se levantam cedo, do Brasil que as pessoas trabalham, que as pessoas ganham uma merreca para que possa alguns ganhar 600 mil, 700 mil, 800 mil, e muitos desses ainda dizem que ganham pouco. Muitos. Esse Brasil produz tudo isso para sustentar esse elefante branco, Brasil, que não é reconhecido, para que não possam assustar ainda mais essas pessoas que se encontram em currais. Esse Brasil foi dividido. Apesar de ser um Brasil pobre, um Brasil de mendigagem, um Brasil de pedinte, esse Brasil foi dividido. Esses que se encontram no antro conseguiram colocar direita e esquerda na cabeça desse Brasil pobre. Além de ser pobre, ainda entende que tem que lutar entre si sobre esquerda e direita, sobre formas ideológicas que conduz a eles como inimigos. O Brasil rico mantém-se sempre numa disputa que nasce na divisão desse Brasil pobre. Quais são as referências que você tem desse partido que hoje se encontra no poder? Mas algumas pessoas o defendem. E por que o defendem? Porque existem umas variantes chamadas deficiência racional daquilo que possam ver. Porque eles não sentem, mas pode ver, mas podem, de forma promessa, de forma esperança, acreditar que vai ter uma vida sem um esforço. Isso é uma deficiência de comportamento material. Que também nasce outra deficiência muito parecida, chamada-se analfabeto funcional. Ouve, mas não compreende, mas tenta pôr em prática
somente aquilo que as pessoas dizem que acham que entendeu, mas põe em prática. Não tem vida própria, não tem raciocínio, não tem criatividade, não tem uma forma concreta para poder ouvir, entender e pôr em prática dentro de um conjunto. Não haveria assim esquerda nem direita, haveria brasileiros. Mas eles conseguiram dividir. Então a base de partidos que hoje se encontram no poder são de escândalo, formação de quadrilha, desvio de dinheiro, corrupção. Os meios mais escusos são praticados pela tal chamada esquerda. Esse grupo organizado adotou essa esquerda, adotou a palavra esquerda, para serem beneficiados com aqueles que irão beneficiar esses dois sentidos. Aqueles que têm uma deficiência mental sobre a esperança de que pode resolver os problemas materiais por via de uma forma política, e aqueles ao qual são bem usados, são analfabetos políticos, que estão à frente para defender. Mas ainda não são massa política, mas temos as massas políticas, tanto direita como esquerda. Do lado de cá, nós temos o que podemos dizer outra forma de adotarem, ou que se adotaram a chamada palavra direita, que por via de acharem que há uma possibilidade de convivência com essas pessoas que não têm a capacidade de raciocínio, que não têm a capacidade de compreensão ou desenvolvimento, não são fonte para entender o que está acontecendo. Só entenderam que há uma divisão e um simpatizante de acordo com a palavra ao qual conduziu a todos a entenderem que é possível serem beneficiados por promessas e por enganação, que passa a ser mentira. Então a base passou agora a ter uma mentira, ter um foco. Além de terem todas as qualidades, como desvio, corrupção, apropriação inadequada de bens dos outros, ou bem futuros, como dinheiro, é o que nós estamos vendo sobre os aposentados, estamos vendo sobre expropriação através de impostos, é sobre bens apropriados, bens alheios apropriados. E tem isso como base. Para que essa mentira? Enganar, porque nós temos duas fontes: aqueles que apostam que seus sonhos vão ser realizados através da política, passam a não acreditar, mas passam a acreditar na esperança e não acreditar mais na sua capacidade de raciocínio, e passam a acreditar na esperança, ao qual, já disse, é uma chave que impede de você pôr em prática, ou proíbe de você a prática. Isso torna mentira, mas sempre vai ser beneficiada. Ah, não, alguém não permitiu, alguém está tentando fazer com que não venhamos realizar seus sonhos. Então, essas pessoas vão tomar partido dessa mentira. Do lado direito, nós temos as pessoas que acham que conviver com essa desonestidade de forma geral é uma forma democrática. Não é uma forma democrática, nunca foi. Democracia, se de fato tivéssemos uma oposição, de sim, aí sim, vamos fazer o melhor para o povo. Aí vê se essa esquerda, que chamada esquerda, iria roubar. Não iria roubar, simplesmente iria fazer para que cada vez mais possam beneficiar o povo. A direita, por sua vez, se vencesse, teria
mais condições de fazer para beneficiar o povo. E não o que nós estamos vendo. Mas a base do que nós estamos vendo, o Brasil que está sendo sustentado por esse povo, ele é o que oprime de forma bem natural. Bem natural. Enquanto um mente, o outro oprime com uma necessidade de que todos nós venhamos conviver com aquele que irá, de uma maneira ou de outra, aniquilar, irá destruir, não terá misericórdia sobre uma outra base, um outro comportamento. É esse comportamento que nós estamos vivendo. Nós estamos perdidos entre dois Brasil. Dois Brasil. Só que um sustenta o Brasil da mentira, o Brasil da corrupção, o Brasil do desvio, o Brasil de lavagem, o Brasil do crime organizado, o Brasil em que mantém a mentira, mantém o seu jogo baixo, mantém seu comportamento negacionista, está sempre querendo destruir outros. Isso não é política. O Brasil tornou-se um celeiro de corrupção, um celeiro de pessoas gananciosas, celeiro de pessoas que estão interessadas somente em enriquecer às custas, seja lá de quem for, de direita, de esquerda, todos estão na mesma porcaria da miséria, todos estão passando a mesma dificuldade, todos estão passando a mesma situação, por causa de uma briga que foi conduzida por todos os brasileiros a esse antro, onde não há uma certeza do que vai acontecer amanhã. A coisa está tão feia, tão perdida, tão fora do eixo, que estamos necessitando de forças coercitivas externas para poder valermos daquilo que nós tínhamos que pôr em prática. Nós tínhamos que pôr em prática. Não há esperança. Essa praga de esperança, de promessa, isso é a pior coisa que pode acontecer. Nós temos é que ter prática. Algo sincero, algo correto, algo real, algo vivo, onde você erra e você tem que pagar pelo seu erro. E não ter que haver comportamentos para poder refutar os erros e imputar a outros a culpa do seu erro. Isso é que não pode acontecer. Mas esse Brasil que está sendo sustentado por um povo miserável, está fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Não há uma só alma que não saiba as mazelas que esses povos, esses grupos políticos, essa massa humana está fazendo. Eles não vão mudar. Ninguém vai mudar se não houver de fato uma mudança. Se for uma mudança, essa mudança tem que ser feita através da base, através da educação, uma transformação profunda, porque nós não vamos ter mudança só simplesmente trocando essas massas humanas. Ou estou elogiando demais chamar essas pessoas de humano. Não vai haver mudança. Então, para haver mudança, é preciso que esse Brasil pobre se reintegre, se reencontre, busque os meios para compreender o que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas mentem de 4 em 4 anos, elas mentem. E as pessoas hoje já estão acostumadas com tanta mentira. É tanto roubo, em tudo que é canto tem roubo. Essa é a base do que eles dizem esquerda. Mas esquerda não é isso, e nem direita é isso. Nós estamos assistindo pessoas, braços cruzados. Nós estamos vendo quem são os responsáveis. Nós estamos vendo quem são as pessoas. Essas mesmas pessoas vão procurar esse celeiro de pessoas divididas, com suas cabeças cheias de confusões. Pessoas
E eu não me refiro a pessoas que não tenham um entendimento. Estou falando de pessoas que se diz médico, professores. Olha, médico, professores, engenheiro, jornalista, que não é esquerdista. Porque a esquerda não tem fundamento, tem que ter uma causa. Então, não é. Simplesmente estão ali para poder fomentar, esquentar mais a causa. E nós temos uma, roubo, desvio, corrupção. Tudo isso tem base, é uma causa dessas pessoas que se diz esquerda. E ninguém está vendo. Estão chegando ao poder. E as pessoas estão simplesmente rindo. Não, é democracia. Quantos deputados que se dizem de direita, isso é democracia? Meu Deus do céu, como um homem pode dizer que isso é democracia? É a pior democracia, é a pior coisa que se possa comparar com democracia, é a política brasileira. É a pior coisa, é a pior dos piores. É o fungo, é o resto de qualquer coisa que podemos dizer que é democracia. E nós ouvimos isso de pessoas, democracia, enganando mais ainda, tanto a esquerda como a direita, engana com democracia. Eu não sei onde nós queremos chegar. Se é, de fato, destruir esse Brasil que sustenta, porque isso também é uma falta de inteligência, ou mantermos essas pessoas, zerarmos tudo, vamos fazer de conta que nunca existiu nada, corrupção, não existiu desvio de verba, não existiu roubo, não existiu, sabe? Não existiu. Essas pessoas são todas anjinhos e a gente fica caladinho, pronto, acabou-se. É isso que essas pessoas querem. E eu não estou falando da esquerda, não, estou falando dessas pessoas de direita, viu? Ah, não. Meu amigo, se unam, façam um Brasil só, traga essa sombra para esse Brasil real que está precisando de sombra, para eles poderem sobreviver, para eles poderem viver, poderem pensar, poderem raciocinar. Se não houver isso, nós não vamos ter Brasil. Nós não vamos. E o Brasil, ele só pode existir se pessoas começarem a pensar que tem uma nação. Porque por enquanto, ninguém tem uma nação. Nós nem sabemos o que é isso. Nem sabemos. E olha, a qualificação das pessoas que estão defendendo soberania, as pessoas que estão defendendo a palavra soberania, têm por referência seu comportamento nacional. Suas ações. Não é possível que as pessoas não estejam enxergando isso. Não é possível. Temos que fazer esse Brasil realmente uma nação. Mas fazer uma nação não é fácil. Porque deixaram isso acontecer por mais de 50 anos. Achando que essas pessoas são humanas. E não são. E o resultado vocês estão vendo. E abram do olho. Aproveita a oportunidade, una-se e faça o que tem que ser feito. Porque se não fizer, não vai ter pedra sobre pedra que essas pessoas não vão caçar vocês. Que não possam caçar vocês. Um abraço a todos e até mais.